Fala traders, sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal para acompanhar minhas operações diárias de day trade no mini índice. E hoje eu vou compartilhar minha operação. Compra de 30 lotes na retração de 50% da barra elefante. Aqui a barra elefante, 2 minutos. Ancorada, opa, escrevi errado aqui. Ancorada na EMA 200, média móvel exponencial de 200 períodos e retração de 61.8, stop de 250 pontos, saída com 250 pontos. Aqui tínhamos um padrão de cunha, né? Cunha ascendente do dia anterior. A operação foi logo na abertura e eu utilizei essa retração da cunha do dia anterior. Aqui foi a região de 61.8, bateu cravado, não consegui entrar aqui, acabei hesitando, né? E o mercado foi rápido, poderia ter entrado no toque, mas como ele abriu com gap forte de baixa, eu preferi ficar de fora, porque ele poderia ter dado uma esticada mais forte e me tirado, como tem um stop um pouco curto, um stop aí de 250, ele não renovaria fundo, poderia estar me tirando da operação e voltar a subir. Eu aguardei uma segunda entrada, só que acabou ficando um pouco mais caro, né? Ele acabou esticando aqui, subiu 300 pontos aí. Eu poderia ter entrado aqui a partir do momento que ele tocou, já deixava uma entrada acima da 200, teria pago aí rapidinho a minha operação, mas acabei ficando de fora aí. Mercado em 2 minutos, extremamente rápido. Se demorar para tomar a decisão, acaba ficando de fora. Mas vamos lá, entrei aqui na retração de 50 da barra, né? Stop ficou um pouco abaixo. Bom, né? Stop bom, porque evita aquela violinada, porque ele estava alto numa lateralidade. E a entrada desse padrão, que é uma barra elefante saindo da 200, nesse caso aqui teria estopado, né? E aí muitas vezes a gente fica sem saber, né? Por falta de conhecimento de lateralidades, a gente acaba entrando na operação e sem saber analisar, né? Porque a matemática do trade foi ruim e acabou que a gente estopou. E nesse caso aqui, no contexto, ele estava dentro de uma lateralidade do dia anterior, 2 dias, né? Ele estava alto, né, nesse range. Ó, se a gente observar aqui, vou botar aqui, ele está dentro de uma caixa aqui, ó. Ficou batendo, estava alto, então a gente está comprando alto numa lateralidade. O risco é grande de acabar falhando, porque a probabilidade aqui fica maior para a venda, porque a gente está alto numa lateralidade e deveria procurar padrões de venda nesse caso. E além da cunha de alta, né? Que é um padrão de reversão, né? Deu 3 puxadas, guardaria aqui o ideal uma venda, né? Que veio aqui, logo depois veio. Ele estava alto nessa lateralidade e essa linha aqui é o topo do macro, né? Deixa eu botar no 60. Topo macro aqui. Um pouquinho mais para baixo. Mas ainda é o topo macro aqui, ó. Topo dessa lateralidade ampla, do 60. É um alargamento, né? Um triângulo expandido, de 60 minutos, ou de gráfico diário, né? Depois eu volto no macro ali para dar uma olhada. Mas ele estava no topo, ó. Pode ver que ele rompeu abaixo do topo, iniciou esse canal e deu a primeira puxada. E aqui ele estava tentando dar uma continuidade na alta, mas estava respeitando esse topo macro do canal, do alargamento, né? Pode ver que ele estava deixando pavis, tentou romper ontem, mas hoje abriu com um gap de baixo. 2 minutos de novo. Então era uma resistência extremamente importante. E ele não evoluiu. Se eu tivesse entrado no rompimento dessa barra, eu não teria pego.
meus 250 pontos no índice, ó. 180 pontos, teria estopado hoje e o ideal foi ter comprado na retração. Poderia ter aguardado uma barra compradora, teria pago também. Aqui eu tomei um pouco de calor aqui, porque ele ficou extremamente lateral, respeitando as médias, mas confiei na estratégia e mantém, né? Stop ou stop again. E aqui ele respeitou a 200, que ainda estava com uma leve inclinação, e acabou pagando a operação. Aqui poderia ter feito uma entrada, aqui eu fui traçando linhas, né? Ele foi formando um triângulo, aqui, triângulo simétrico, que estava sinalizando para estourar para um dos lados. Aqui ele já fez uma, duas puxadas, e aqui nessa barra ele fez um alargamento. Aqui eu já vi que ele teve uma fraqueza, a VWAP estava por baixo das médias curtas, isso é muito importante para evitar essas entradas, né? Contra a VWAP e contra a 200. Ó, deu uma boa barra aqui, ó, que seria uma boa barra se o contexto das médias estivesse por cima, e acabou estopando, né? Foi uma armadilha de segunda perna micro aqui, né? Aí aqui ele fez um alargamento, barra externa, deu aqui um micro pivô, e aqui ele rompeu forte já. A partir do momento que ele rompeu esse alargamento, ele acelerou. E aqui quem estava vendido serviu de combustível na realização dos stops, realizando compra, né? E aí o mercado foi. E aí ele veio fazer o reteste, né? O pullback pós-rompimento desse triângulo, dessa cunha de alta, e voltou para a queda. Aqui já fica mais difícil as entradas. Aqui poderia ter pego na inversão, né? Levava no barra barra. Não evoluiu muito, protegia pela 9. Poderia pegar a amplitude desse pullback. Primeiro alvo de Fibo. E segundo alvo de Fibo dessa correção, né? Então ele pagou um alvo aqui de 100% dessa correção, dessa pernada, né? Ele chegou a pagar. É um movimento mais micro, mas pagou. Aqui ele já fez uma inversão, né? Ó, primeira, segunda e terceira. Poderia considerar uma cunha de pullback micro. Aqui o rompimento e aguardaria uma segunda entrada com T-bar reverso. Na inversão das médias, aqui a VWAP já tinha cruzado as médias curtas. A 50 já estava cruzando a 20, a 9 e uma boa inclinação, né? Aqui ele acelerou. Aqui poderia ter feito uma parcial no rompimento ou protegido, né? Stop 250 pontos não teria estopado. Ó, stop de 250 pontos. E aqui deu uma segunda entrada, bem forte. Poderia entrar no rompimento ou no fechamento da barra. Aqui uma barra elefante saindo da 200, mais uma entrada. Aqui seria um pivô clássico, né? Ele rompeu, fez uma barra ancorado nas médias e logo na segunda já rompeu. Média 9 já cruzando a 200. Ideal aí para acelerar e dar uma continuidade. Aqui é aquele padrão de oco, né? Para quem gosta de padrões gráficos. Ó, ombro, cabeça, ombro. Ah, mas isso aí não funciona, ombro, cabeça, ombro não funciona, que tem a probabilidade. Esse que é o importante, saber da leitura de contexto, a região que ele está acontecendo. É um padrão muito bom, mas se tu utilizar a matemática a teu favor, tu vai melhorar a tua taxa de acerto. É um padrão que está acontecendo aonde? Essa é a questão. É um padrão que está acontecendo depois de uma forte, que nem aqui. É um padrão que está acontecendo depois de uma sequência de barras de baixa. Vou considerar esse aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro, invertido. E essa é a diferença.
Olha a pressão de venda, a continuidade de barras na venda, rompendo alguns suportes, não tocou nem na média 20, ele vem respeitando a média 9, toca na 9 e dá sequência no movimento de baixa. É um padrão que eu vou ficar de fora, por causa da pressão de venda, e nesse mesmo ponto a gente tem que analisar aonde que aconteceu esse padrão, né? Ele estava rejeitando aqui um topo macro, né, de 60 e do diário, estava alto numa lateralidade um pouco mais micro, né, mas ainda é macro, né, porque é 3 dias. Depois de romper para iniciar uma reversão de uma cunha de alta, então era um padrão com uma alta taxa de acerto para a gente estar trabalhando na venda, e todas essas características que influenciaram ele dar uma acelerada. E ele ter acelerado forte também tem a ver com o alargamento dos 60 minutos. Esse padrão, quando ele não rompe, não dá continuidade, ele tende a voltar para o centro, assim como ele rompeu esse fundo e renovou o topo. Assim como ele rompeu esse topo e acabou renovando a mínima. Ele tende a voltar para o centro da lateralidade. E quando é que ele vai reverter? Normalmente quando ele rompe forte ou rejeita a região de 50% e começa a dar continuidade aí na inversão das médias, respeitando a 200, uma média 20 do 60, que no caso aqui ele não respeitou, né? Já inverteu. Se a gente olhar aqui pelo 60, ele também deu uma boa venda. Olha o T-bar reverso aqui, que é um pivô clássico. Ancorou na inversão das médias, rompeu na primeira barra. Stop é mais longo, né? Mas se fosse um day trade aqui, uma barra nos 5 minutos, poderia pegar pelo menos a amplitude dessa barra ou desse topo, né? Dessa acumulação. Foi o que ele veio buscar aqui, quase fechou no primeiro alvo de FIBO dessa acumulação. Se a gente pegar um fundo mais próximo, ou a cunha, né? Deixa eu botar na cunha aqui. Eu acho que eu até tinha comentado no dia anterior a respeito das cunhas, sobre a amplitude da cunha. Acho que foi no dia anterior. Foi o que aconteceu hoje, ele veio forte e aí veio buscar a amplitude da cunha. Ó. Primeiro alvo e segundo alvo. Ó. Veio parar aqui, foi onde ele acumulou no alvo de 100% da cunha. A gente vai pegar o topo da cunha e vai projetar a mínima. E foi onde ele praticamente encerrou o dia. Né? E aqui deu mais algumas entradas, aqui pelo 5. Deu uma entrada boa. Estava forte aí no movimento. Ó, T-bar reversal. Fechando na mínima. Aqui deu uma entrada também. Aqui ele já tinha feito 1, 2, 3 puxadas. Vou considerar aqui 1, 2 e um topo menor, terceiro. Seria uma micro cunha, né? Uma flâmula ou bandeira. E aqui deu continuidade. Uma barra muito boa, fechando na mínima. Zero aí no rompimento. E aí vai protegendo aí pela 20. Aqui pagou 300 pontos. E aí o mercado encerrou lateral. Chegou no alvo de 100% da cunha. Já ficou caro para estar vendendo. Hoje, apesar de ser um dia que tinha 2 feriados, né? No Reino Unido, feriado bancário. Na China, dia do trabalhador. Então tinha 2 feriados aí, ó, uma liquidez mais baixa e mesmo assim o mercado andou. É isso, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like, deixa um comentário aí para eu estar tirando alguma dúvida. E se inscreva no canal para estar acompanhando aí minhas operações diárias e trocando essa ideia com vocês. Valeu, bons trades a todos.